mais uma aula nossa, onde nós vamos falar um pouquinho agora sobre as aulas de patologia causada por bactérias. Então nós vamos conhecer aí todas as doenças que vão causar a bactéria em um paciente, tá? Para nós podermos aí entender, perfeito? Bora lá começar pelo primeiro. Nós vamos falar da tuberculose. Então, o que a gente tem que falar um pouquinho da tuberculose? Que é uma doença infecciosa e transmissível, que afeta prioritariamente os pulmões, embora possa acometer outros órgãos ou sistema. Então, assim, geralmente a gente percebe que a tuberculose, nós achamos que ela só causa os pulmões, mas também ela pode causar outros órgãos, ossos e aí sucessivamente. Então, nós temos que entender tudo isso, tá? Que a tuberculose é uma doença infecciosa e é transmissível. Como que ela pode ser transmissível? Independente de qualquer coisa, vamos pensar pelo bacilos, tá? E se eu penso pelo bacilos, eu estou pensando de aerosóis no ar, tá? Aerossóis, então a gente tem que pensar nisso, tá? Estou tossindo. Daqui a pouco nós vamos ver isso. Por que eu estou tossindo? Né? E por que eu faço esse exame, o exame de BK, para ver os bacilos, no ambiente aberto? Tá? Então, bora lá. É uma doença causada pelo Mycobacterium tuberculosis, ou bacilos de Koch. Tá? Então aí a gente vê, já falei pelo bacilos lá no comecinho da nossa aula, para nós podermos entender aí um pouquinho, tá bom? Então, tudo isso tem que ficar aí, que nós temos que entender na nossa cabeça, ok? Bora lá. A tuberculose é transmitida de pessoa a pessoa, principalmente através do ar, tá? A fala, o espirro e principalmente a tosse de um doente de tuberculose pulmonar bacilifera lança no ar gotículas de tamanhos variados, contendo no seu interior o bacillus. Então essas gotículas, essas gotas que saem quando nós tossimos, né? Então aí ele leva essa bactéria que pode acometer as outras pessoas, tá? Pensando aí um pouquinho, olha o que está acontecendo no mundo, tá? As gotículas mais pesadas depositam-se rapidamente no solo, enquanto as mais leves podem permanecer em suspensão por diversas horas. Professor, não é minutos, não, é diversas horas. É isso que pode acontecer, acometer o meu paciente. Então, quando a gente pensa na tuberculose, ela é transmitida do quê? De pessoa a pessoa, tá? Através do ar. Tá? Então, se eu estou numa casa onde tem uma pessoa que tem tuberculose, nós temos que entender que lá dentro pode ter aí, pode entender não, tem, tá? Tem todas essas bactérias, ok? Que as pessoas espirram e aí sucessivamente. A fisiopatologia, quando a gente fala fisiologia, a gente fala do que acomete normal, né? Como vocês já tiveram lá em anatomia. Agora, quando a gente fala em fisiopatologia, é como essa doença vai instalar no meu paciente, ok? Então, bora lá. Uma pessoa inala o bacillus e fica infectada. O bacillus passa pelos alvéolos, aonde começa a se multiplicar. Lembrando lá no comecinho, aeróbios e não anaeróbios, né? Quando ele vive no meio de oxigênio e aquele que não precisa do oxigênio para sobreviver ou se multiplicar. Tá bom? Também pode ser transportado pela corrente sanguínea para outros órgãos. Lembra que eu falei lá no comecinho do nosso vídeo que eu disse para vocês o quê? Que também ele pode acometer aí, pode ir para outros órgãos. O sistema imune entra em ação para a produção das células de defesas, os neutrófilos e os macrófagos, né? Os nossos soldadinhos vai lá para combater tudo isso, iniciando sim um processo inflamatório, quando a doença começa aí aguda com seus sintomas, que a gente consegue aí entender o que está acontecendo com esse ser humano, com essa pessoa, tudo bem? Período de incubação, de 4 a 6 semanas após a infecção para detecção das lesões primárias. Então, essa lesão primária pode acometer aí, né, de 4 a 6 semanas. Qual é o período de transmissão? Enquanto o doente estiver eliminando o bacilo,
e não tiver iniciado o tratamento, a transmissão é reduzida gradativamente após 2 semanas de tratamento. Então, se você pensar aí, quanto mais cedo eu começar a tomar medicação, mais cedo eu vou parar aí de produzir o bacillus e transmitir para outras pessoas, parar de infectar também, né? E aí sucessivamente. Aí temos os sintomas da tuberculose, aonde eu falei para vocês a tosse, cough, 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 tosse crônica, tosse com sangue, tá? Ó. Aí nós falamos de febre, temperatura alta, a perda de peso com a falta de apetite, tá? Aí nós temos o suor noturno, tá? Cansaço, opa, só um minutinho, o cansaço, né? E aí sucessivamente. Como é feito o diagnóstico? A baciloscopia do escarro. A baciloscopia direta do escarro é o método principalmente no diagnóstico e para o controle do tratamento, tá? Da tuberculose pulmonar por permitir a descoberta das fontes de infecção, ou seja, os casos bacilíferos. Trata-se de um método simples e rápido de baixo custo. Então ele não tem um grande aí custo, né, financeiro que vai aí, não vai poder me ajudar, tá bom? Uma vez que permite a confirmação da presença desse bacilos. Então muitas das vezes pode aí acontecer desse bacilo. Então, continuando, né? Permite a confirmação da presença do bacilos. E aí eu acabo, vamos fazer uma força para tossir, onde nós vamos colocar aí um copinho, que auxiliar de enfermagem vai te dar. Aí você, o correto não é fazer no banheiro, é no ar livre, fora de casa, porque conforme você vai tossir, esses bacilos vão ficar no ar. Então o correto é fazer dentro de casa. Aí na radiografia, né? Vamos aí lembrar dos nossos colegas que faz rádio. Então ele precisa fazer a radiografia. A radiografia do tórax é um método diagnóstico de grande importância na investigação da tuberculose. É muito importante fazer esse papel aqui, essa radiografia, para visualizar os diferentes achados de suspeita que a gente acaba aí visualizando. A atividade da doença no passado, além do tipo de extensão e do comprometimento pulmonar. Então, eu vou saber a extensão dessa doença, o que está acontecendo aí com este nosso paciente. Também nós fazemos aí a prova tuberculina, né? A prova tuberculina consiste numa inoculação intradérmica de um derivado proteico M. tuberculosis para medir a resposta imune celular a estes antígenos. Então pegamos aí uma agulha tuberculina, né? Vamos pegar a intraderme, né? Que ela está falando ali. Nós vamos aqui onde nós vamos na intraderme, vamos aplicar um líquido, vamos medir, né? E quando vocês for ver, aí alguns dias nós vamos ver qual foi a extensão. Se você teve aí contato, e aí ou se você virou, tá tendo aí, virou positivo, né? Tá tendo aí tuberculose. É utilizado nas pessoas adultas e crianças para ver se está infectado pelo M. tuberculose, por essa bactéria, não é vírus, é bactéria. Tratamento. O tratamento dura em torno de 6 meses. Prevenção. A vacina BCG nos RNs, as melhorias nas condições de vida da população, orientação aos enfermos para tratamento de forma correta. Esse tratamento consiste, a gente fala no método assistido que a UBS faz, que a pessoa vai até a UBS, toma um comprimido na frente da pessoa, né? É um programa muito bom. Eu que tive chance de conhecer esse programa na íntegra, né? Onde o paciente é assistido, o paciente, além de tudo, ele também toma, neste programa ele tem direito ao lanche dele, né? E tudo isso, na época que eu estava trabalhando, era assim, para ele poder não perder o tratamento. Tem alguns que ganhavam a cesta básica, e aí sucessivamente. E isso acabava ajudando muito.
E aí é isso, né? O tratamento, então, depois vocês dão uma pesquisada sobre o tratamento, aqui a gente fala mais sobre a bactéria um pouquinho. Tá? Aí nós temos a hanseníase, conhecida antigamente como lepra. É uma doença crônica transmissível de notificação compulsória. A investigação é obrigatória em todo o território nacional. Então, essa doença, ela tem que ser notificada para a gente saber. Como a tuberculose, como todas essas doenças, aí se está acometendo, né, algum paciente, nós temos que aí precisar ser notificada. Possui como agente etiológico o Mycobacterium leprae, bacilo que tem capacidade de infectar grande número de indivíduos e atinge principalmente a pele e os nervos periféricos. Os seres humanos são os principais reservatórios naturais para M. leprae. Os estados são a única fonte confirmada além dos seres humanos, apesar de poder existir em outras fontes animais e ambientais. Acredita-se que uma hanseníase seja disseminada pela transmissão de pessoa a pessoa via gotículas e secreções nasais. Tá? Então aí pode aí acometer. De novo falando sobre vias de gotículas. Tá? Essa bactéria, eu espirrei, ela aí vai para longe. Tá? Isso aí não. Quais os sintomas? Manchas esbranquiçadas e avermelhadas ou amarronzadas em qualquer parte do corpo com perda ou alteração de sensibilidade térmica ao calor e ao frio. Então tem gente que fica com a mão assim com a mão assim no fogo e não sente onde está aquelas manchinhas brancas, que pode ser principalmente nas extremidades das mãos, dos pés e na face, nas orelhas, no tronco, nas nádegas e nas pernas. Dor de sensação de choque e formigamento, fisgada, agulhadas aos longos dos nervos dos braços e das pernas, inchaço das mãos e os pés, diminuição da sensibilidade da força muscular da face, mãos e pés devido à inflamação dos nervos. Nesses casos podem estar engrossados e doloridos, então ele pode engrossar muito e ficar dolorido, ok? E aí, a gente, essas manchas esbranquiçadas que a gente tinha falado, e aí para vocês verem, úlceras de pernas e pés, caroços, nódulos no corpo, em alguns casos avermelhados e dolorosos, febre, edemas e dor nas juntas, entupimento, sangramentos e ferida, ressecamento de nariz e ressecamento dos olhos. Então, tudo isso vai acontecer, né? Quando a gente fala aí da hanseníase, tá? Acomete muito esses tipos de paciente, que a gente aí vai acabando vendo e sentindo. Tá? Visualizando, sentido não, tá? Visualizando. Então, por isso que antigamente jogava todos os leprosos, né, o paciente com hanseníase, tudo lá para um local, não podia se ajuntar com os outros, né? A classificação da hanseníase, classificação indeterminada, caracterizada pela presença de uma ou mais manchas hipocrômicas com bordas mal definidas, ó, hipocrômicas com bordas mal definidas, ó, tá? Distúrbio de sensibilidade térmica, pode ficar estacionária ou evoluir para as outras formas de hanseníase. Hanseníase tuberculoide, ó, os dedos, né, ó, tá ficando, apresenta pouca lesão com bordas bem definidas, ocorre comprometimento do tronco, nervo, levando ao comprometimento da sensibilidade tátil, térmica e dolorosa, além do comprometimento cutâneo como alopécia. E hanseníase vichoviana, que é a lepromatosa. O bacilo se multiplica, causando a perda da sensibilidade dos pés, das mãos, e a ferida pode causar deformidades. Olha aqui, ó, essas deformidades. Tá? Da força muscular, formação de tubérculos, nódulos cutâneos. Tá? As lesões são eritematosa, acastanhada ou ferruginosas, tá? Podendo ocorrer comprometimento da laringe, baço, fígados e outros. Então olha aí como fica, né? Fica feio, tá? Mas infelizmente aqui está cometendo esse nosso cliente.
tá? O diagnóstico é crime coletado de informação sobre as condições socioeconômicas do enfermo e exame físico, presença de características das lesões, função motora, testes de sensibilidade térmica dolorosa e tátil, laboratoriais, baciloscopia, raspados intradérmicos das lesões, eu vou lá e raspo. Imunológicos, teste de Mitsuda, aplica-se 0,1 ml do antígeno de mitsudina, Rashi, por via intradérmica na pele. São aqui, ó, na face anterior, antebraço, e a leitura vai ser feita entre 21 e 28 dias após a inoculação. Tá? Então é isso que a gente precisa aí fazer para ter esse diagnóstico da hanseníase. Tá? Então, aí como a gente está vendo, o Ministério da Saúde recomenda a polioquimioterapia, com o objetivo de evitar a resistência bacteriana. Então, toda vez que a gente pensa aí neste um tratamento que vai ajudar essa pessoa, esse enfermo, nós temos que pensar que vai ser como a polioquimioterapia. Então, aí com um conjunto de medicamentos que vai ajudar esse paciente. Qual prevenção? A notificação compulsória após confirmação dos casos de hanseníase, diagnóstico precoce do tratamento. Então, quanto antes eu fizer esse diagnóstico, é melhor, porque eu vou conseguir ajudar esse paciente, eu vou conseguir ajudar os familiares, e tudo isso vai me ajudar a trabalhar com este paciente, ok? Que eu vou conseguir ajudar. A vigilância dos contatos... O diagnóstico, tratamento imediato dos enfermos, evitando possíveis complicações. A vigilância dos contatos, pessoas que residem com o enfermo ou residiram nos últimos 5 anos, eu também tenho que fazer. E como eu vou imunizar? Com a vacina BCG. Aí vai me ajudar bastante nessa fase, ok? Tétano. Tétano é uma grave doença bacteriana que afeta o sistema neurológico, perfeito? E que, entre outras complicações, pode levar inclusive à morte. Com certeza, se eu não tratar do tétano, posso levar à morte mesmo. É um bacilo gram-positivo, anaeróbio e esporulado. Lembra lá? Ó, esporulado. É causado pela bactéria Clostridium tetani, que pode ser encontrado no solo, poeira e nas fezes dos animais. Então, pregos e aí sucessivamente. Então temos que tomar cuidado aí com ele. A fisiologia. A infecção por tétano começa quando os esporos da bactéria transmissora entram no corpo por meio de uma ferida ou de um ferimento, onde liberam bactérias que espalham pela corrente sanguínea e produzem um veneno chamado de tetonospasmina. Esse veneno bloqueia os sinais neurológicos da coluna vertebral para os músculos, causando espasmo. Então a pessoa vai ter espasmos musculares, ok? Intensos. Os espasmos podem ser fortes, que rompem os músculos e causem fraturas na coluna. Tá? Então esses espasmos pode ter, e aí pode até dar problema aí de fratura de coluna, ou de rompimento de músculos que causem a fratura. O período de incubação varia de 2 a 21 dias. O hospedeiro, as fezes dos animais, como os cavalo, cabras, bois, porcos, galinhas, etc., também pode ser muito encontrado em áreas rurais, no intestino das fezes humanas, em materiais pérfuro-cortantes contendo poeira da terra. Então aí, então tudo isso aqui a gente está vendo que pode acontecer aqui se eu furar o meu pé, tá vendo? Olha, se aqui nessa rede de arame farpado e fezes dos animais. Então foi por isso que aí acaba mostrando o cavalo. Então, a transmissão, o que acontece? A pessoa que não é vacinado pelo tétano, contra tétano, o que acontece? Ela pode aí ter a infecção da bactéria, Se você acaba furando o pé, um monte de coisa, apresentar um ferimento, então tudo isso pode acometer a você a ter o tétano,
Então, apresentar uma ferida ou um ferimento na pele causado por algum objeto enferrujado ou sujo, pregos, né? Aí o inchaço ao redor da ferida, que começa toda aquela parte quando fica inchado, e aí sucessivamente. Nós vamos aí visualizando, e por isso que nós pedimos para a pessoa ser imunizada, fazer a imunização contra o tétano, né? Então, aí ajuda bastante, ok? Então, sintomas, se a gente olhar, espasmos e rigidez maxilar, tá? Então, no maxilo, rigidez nos músculos do pescoço e da nuca, tá? Então, rigidez no músculo do abdômen, ok? Espasmo corporal que provoca dor e pode durar vários minutos, tá? Febre, sudorese, hipertensão, batimentos cardíacos acelerados, tudo isso aí pode evoluir este meu paciente a ter esses tipos de sintomas. Tá? O tratamento: sedação do paciente com benzodiazepínicos e relaxantes, soro antitetânico para neutralizar as toxinas tetânicas, antibiótico terapia via endovenosa, desbridamento e limpeza das feridas. Então a gente vai desbridar e vai limpar. Se tiver aí muito sujo aquele aspecto, a gente aí vai fazer. Analgésico, vamos aí. E prevenção: a imunização da vacina tetravalente, a DPT, com letra maiúscula, que em menores de 7 anos de idade, e a vacinação com a dupla adulta a cada 10 anos, depois que ele esteja imunizado corretamente. Então, essa imunização se dá aí na nossa vida, desde a vida de criança até os adultos, idosos e aí sucessivamente. Eu tenho que fazer essa vacinação, eu tenho que fazer tudo isso, para quê? Para eu poder ficar imunizado e já ter aí, criar anticorpos para ajudar nessa fase da bactéria, né? Então aí, só para vocês visualizarem um pouquinho e entender. Bora lá, o sífilis. A sífilis é uma doença sistêmica causada pelo gram-negativo, por uma bactéria, do grupo das espiroquetas, chamado de Treponema pallidum, tá? Então, a sífilis é uma doença aí que, gente, infelizmente a gente acaba visualizando várias coisas, né? Principalmente neonatologia, né? Na saúde da mulher, quando ela tem que tomar a medicação, um monte de coisa. A transmissão é predominante, que a gente vai falar, principalmente no sexualmente, né, no sexo, sendo mais contagiosa nas fases iniciais da doença. Então, quando está começando a doença, ela pode ser aí contagiosa, né, pode contagiar as pessoas. Outra via também comum é a transplacentária, causando sífilis congênita, diferente da outra de transmissão predominante sexual. E aqui nós vamos pensar em sífilis congênita, tem a sífilis e a sífilis congênita. Então, muitas das vezes a gente vai ver esse tipo de transmissão. Essa transmissão ela pode ser, então, a via sexual e a via de sífilis na transplacentária, mas ela vira congênita. Placentária. Então, na placenta, lembra aí que a mãe grávida vai passar para o seu feto. Então, muitas vezes acomete aí neste momento aí que nós vamos ver que é de risco muito sério, porque um casal faz o ato sexual e ela tem sífilis ou ele tem, vai passar para o bebê e vai ser uma sífilis congênita, tá? Quando esse RN vai nascer, ok? Então, bora lá, né? Dando continuidade. Lembrando que o hospedeiro é quem? É o homem, tá? A transmissão, se a gente pensar na sífilis congênita, materno-fetal. E através da relação sexual, casal, relação fora do casamento e aí sucessivamente. Temos sífilis primária, tá? A ferida geralmente é única, tá? Olha aqui, ó. Então, ela pode ser única no local de entrada da bactéria pelo pênis, vulva, vagina, colo do útero, ânus, boca e outros locais da pele, que aparece entre de 10 a 90 dias. A gente vai visualizar que aparece aí. Após o contágio, me contagiei, de 10 a 90 dias vai aparecer
os primeiros aí os primeiros sintomas, tá? Normalmente não dói, não coça, não arde e não tem pus, tá? Então aí vocês vão ver que essa ferida não arde, não coça, não dói e não tem pus. Podendo estar acompanhado de ínguas, aquelas ínguas que a gente acaba fazendo a palpação e sente que tem as ínguas, tá? E na virilha também, tá? Caroços na virilha. A lesão pode desaparecer em torno de um mês, tá? Mas eu ainda vou ter aí este problema sério dessa doença. Sífilis secundária pode surgir entre de 8 a 4 semanas após a sífilis primária ou 100 até 6 meses. Nessa fase, a tramponema se dissemina por todo o corpo, caracterizado por lesões cutâneo-mucosas, róseas, manchas eritematosas, linfodenopatia, cefaleia, febre e adinamia e altragias. Então, dores que vai acometer aí, essa dor pode ocorrer nesta fase da doença. E aí o corpo pode ficar desse jeito, né, da sífilis. Sífilis secundária grave com lesões no troncos e face, tá? Então, só para a gente visualizar aí, é o que pode acometer este nosso paciente, ok? Latente, fase assintomática, então sem sintomas. Pensando aí, quando a gente vai ter lá a clínica médica, que o professor vai falar sobre sinais e sintomas, e um paciente assintomático, tá? Não aparecem sinais e sintomas, fase assintomática. É dividido em sífilis latente, que é recente, menos de 2 anos de infecção, sífilis latente tardia, mais de 2 anos de infecção, e a duração é variável, podendo ser interrompida pelo surgimento de sinais e sintomas de forma secundária ou terciária, tá? Então aí nós vamos ter uma gama de sinais e sintomas que nós já vimos, né? Febre, sudorese, um monte de coisa, mas também nós vamos pensar aí nessa fase que nós temos a tardia e essa duração vai acontecer, tá? Ser interrompida após os sinais e sintomas. Então ela vai interromper. Não que ela não vai ter no corpo, vai ter. Mas aí é essa fase de que a gente fala de que não aparece o sintoma. Então começou a aparecer, nós vamos ter um problema. Terciária, sintomas podem surgir de 2 anos a 40 anos depois do início da infecção. Costuma apresentar sinais e sintomas, principalmente lesões cutâneas, ósseas, cardiovasculares e neurológicas, podendo levar à morte. Então, a sífilis pode levar à morte, sim, tá? Uma pessoa pode ter sífilis e não saber. Isso porque a doença pode aparecer e desaparecer, mas continuar latente no organismo. Então, ela vai ficar adormecida lá, tá bom? Por isso, é importante se proteger, fazer teste das infecções. Se for detectada, tratar de maneira correta. O não tratamento da sífilis pode levar a várias outras doenças e complicações, inclusive a morte. Nas doenças cardiovasculares, ósseas cutâneas, neurológica e aí sucessivamente. Pode sim levar à morte, onde a gente vai ver que estes pacientes costumam aí entrar em óbito por causa de uma sífilis, tá? O diagnóstico como é feito, né? Exame de VDRL, é o FTA-ABS para poder ver, e nos recém-nascidos deve-se fazer a coleta do líquor nos casos de mães infectadas. Tratamento super fácil com penicilina, né? Bezetacil intramuscular, ou uma vez por semana, ou por 2 vezes, totalizando 4.800, ou dependendo da classificação até 7.200. Então toda semana toma uma. Então aí o tratamento é muito importante. Lembrando que nessa doença nós temos a mãe. E aí ela tem várias filhas, né? Lá no exame a gente visualiza. Então a gente sabe quando a infecção é tardia, quando foi agora, ou quando ela já faz bastante tempo, ok? Prevenção, o uso de preservativos, triagem das bolsas de hemoderivados. Então, por isso que faz todos os exames quando a gente vai fazer transfusão de sangue, quando a gente vai fazer doação de sangue, e aí sucessivamente. Gestante fazer os exames de pré-natal, muito importante fazer os exames de pré-natal.
que vai aí mostrar para mim se está acontecendo alguma coisa. Evitar o compartilhamento de materiais pérfuro-cortante, lembrando sempre que aquela pessoa que usa drogas, né, injetáveis, é para ela não compartilhar, tá bom? Seringas, essas coisas. E o uso de EPIs, principalmente para nós que somos da enfermagem. Quanto mais nós usamos EPI, melhor para a nossa vida, tá? Que nós vamos ajudar a não disseminar isso, tá? E tomando cuidado com os pérfuro cortantes. Usar corretamente, não mexer, um monte de coisa e montar a caixa corretamente. Isso é muito importante, ok? E aí nós vamos falar um pouquinho da leptospirose. É uma doença infecciosa aguda potencialmente grave. Os surtos epidêmicos ocorrem principalmente devido às enchentes, quando a bactéria penetra no organismo através de pequenos ferimentos da pele ou pela mucosa dos nariz, boca, podendo provocar insuficiência renal e hepática. É causado por uma bactéria do gênero Leptospira interrogans. Tá? Lembrando aí enchentes, né? A mulher fez a cutícula, o homem também, né? E foi pra rua, passou enchente, um monte de coisa. Nós vamos ter um problema sério, tá, gente? Então nós temos que entender isso, tá? Lembrando que o reservatório, quem é esse bicho horroroso que eu detesto, vocês não têm noção, tá? O rato ele alberga bactéria nos rins e não adoece, eliminando no meio ambiente, contaminando a água, os solos e os alimentos. Vou passar rápido o teste desse bicho para mim. A transmissão e exposição direta ou indireta à urina dos animais infectados, a L lá interrogas, penetra através da pele e da mucosas, olhos, nariz e boca, ou através da ingestão de água e alimentos contaminados. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. O rato pode vir, banana, essas coisas, mijar onde você está na comida, um monte de coisa, e você acabar mexendo, e aí sucessivamente, entra dentro onde nós temos os locais, onde armazenamos as comidas, e neste aí a gente acaba não visualizando e levar a mão à boca, né, passar no olho, né, coçar nariz e aí sucessivamente. Eu tô me expondo, tá? Por isso, essa importância de lavar as mãos corretamente. Essa higiene é muito, muito, muito importante. Olha o que nós estamos vivendo hoje, minha gente. Por falta do quê? Falta de higienização das mãos. O período de incubação é de 7 a 14 dias, podendo ocorrer até 30 dias, tá? Sintomatologia, né? Septicêmica, podendo durar até uma semana. Os sintomas são calafrios, febre, cefaleias, mialgia, como dor na panturrilha, náuseas, êmese, epitáxia, dor abdominal e prostração. Essas coisas que vocês estão vendo aqui, que eu estou falando essas palavras novas, um monte de coisa, muito importante. Terminologia. Quanto mais a gente vê as terminologias, mais importante nós vamos aprender. E isso a gente vai visualizar no nosso dia a dia. Quanto mais eu estudo terminologia, mais eu aprendo. Isso aqui é muito fácil. Náuseas, todo mundo sabe o que é êmese, vômito, epistaxe, né? Sangramento, dor abdominal e prostração, cansaço, quero ficar só sentado, deitado e um monte de coisa, estou prostrado, né? Imune pode ser apresentado na segunda semana da doença. O paciente pode apresentar complicações cardíacas, olha só, hemorragias oculares, petequias, meningites, exantemas, colúria. Então, tudo isso pode apresentar aí este nosso paciente. A forma ictérica pode levar o indivíduo ao óbito e ocorre devido às alterações cardíacas, insuficiências renais, insuficiência pulmonar, hemorragias e icterícias. Tudo isso vai levar o meu paciente a cometer tudo essas coisas aqui. Então, gente, olha só, quanta coisa, né? E a gente acha que sabe tudo. Não sabemos nada, nada, nada. Nem nós, tá? Quem sabia tudo morreu, então nós estamos aprendendo pouco a pouco, tá? Isso aí. Qual tipo de diagnóstico? Quais os tipos de diagnóstico? Laboratorial,
exame sorológico, o IgM, que é pelo método ELISA, exames da função hepática, TGO, TGP, bilirrubinas, gama GT. Então, tudo isso é importante a gente poder visualizar, tá? Ver e fazer esses exames. Exames da função renal, a ureia, a creatinina, proteinúria, outros exames importantes para saber como está essa função renal deste nosso paciente. Então, as importâncias que a gente acaba visualizando que é bom. O hemograma, o eletrocardiograma, é o raio-x do tórax, para ver como que tá, né, o coração, a parte cardíaca, né, o raio-x de tórax, pulmão e aí sucessivamente, ok? Então, é muito importante a gente visualizar tudo isso. Quanto mais a gente pede, é melhor pecar por mais do que pecar por menos. Então, por isso que o médico pede bastante exames. Aqueles que querem realmente investigar, ele pede todos os exames. Isso é muito importante. Qual é a prevenção? A prevenção: evitar contato com áreas alagadas, sem devida proteção. Então, tá passando pelo alagamento, usar aquelas botas, né? E para também não deixar entrar água dentro desta bota, porque eu vou ter um problema sério. Cuidado rigoroso com os alimentos. Lembra que eu falei dos alimentos lá no comecinho? Principalmente os enlatados, né? E pensem bem, quando a gente vai fazer compra, muitos de vocês já viram, né, no supermercado rato, aonde nós temos bastante rato, onde tem bastante alimentos, né? E aí o que acontece? Eles vão estar em cima de enlatados, fazer xixi, um monte de coisa, trazemos e não lavamos, já vamos abrindo a lata, e aí mais uma coisa de contaminação. As caixas, quando chega o correto, é fazer a limpeza com álcool, ou mesmo lavar as caixas, né? Se elas não for aquele que impermeável, que, né? Melhor coisa é fazer isso, tá, gente? Então, quando eu penso em prevenção, eu vou prevenir, tá? Lá no mercado nós temos um problema sério. E aí eu posso usar o uso de procurito para a identificação das áreas contaminadas, evitar o acúmulo de entulhos, resto de alimentos no meio do ambiente. Até quando a gente vai colocar o lixo lá fora, ou pegar o lixo, o rato mexeu, você põe, colocou na mucosa, olho, ai, meu olho está coçando, a gente acaba fazendo isso. Nós vamos ter um problema sério. Então é tudo isso que nós temos que pensar, porque nós vamos se infectar, tá bom? E fazer a desratização se a gente ver um terreno baldio, onde temos que denunciar, porque senão esse rato que está lá naquele terreno baldio, ele vai atrás de alimento. E onde ele vai atrás de alimento? Lá na nossa casa, onde a gente colocou lixo e um monte de coisa. Então nós automaticamente temos que fazer tudo isso. A importância de nós entendermos o porquê nós vamos fazer a prevenção. É para prevenir, porque depois de acontecer não vai resolver mais. Tá bom? Aí nós vamos falar da meningite um pouquinho, tá? Só para a gente poder entender, a meningite é uma inflamação das meninges que recobre e protege o encéfalo e a medula espinal. Lá a professora de anatomia falou para vocês sobre as meninges, aí ela falou sobre a medula espinal e aí sucessivamente. Então, nós temos a meninge no nosso cérebro e também na nossa medula espinal. E neste momento, é uma inflamação das meninges. Em geral, as infecções das meninges originam-se de duas maneiras: pela corrente sanguínea, em consequência de infecções, ou por disseminação direta. As três principais causas de meningite consistem na infecção de bactérias, virais e fúngicas. Então, olha, veja só, não é só bacteriana. Então, eu tenho uma meningite bacteriana por bactérias, eu tenho por virais e por fungos, desculpa. Entre os agentes infecciosos, as meninges bacterianas e virais são as mais importantes. Bacterianas e virais são a mais importante do ponto de vista de saúde pública e clínico, devido à sua magnitude e capacidade de causar surto, porque também pode aí causar surto no ser humano. Meningite viral é a forma mais comum e mais leve da doença e frequentemente acomete crianças pequenas e bebês, especialmente no primeiro ano de vida, até 1 ano. A melhora costuma ser espontânea e em algumas semanas sem necessidade de tratamento específico. Meningite bacteriana é muito grave e deve ser tratada como uma emergência médica. Olha só.
se não tratada, pode danificar seriamente o cérebro e causar infecção generalizada, levando à morte, tá? Por sepsemia e aí sucessivamente. O tratamento é realizado com antibiótico por via endovenosa e monitoramento hospitalar. Então eu vou ter, e aí? Quarto privativo, lembra disso? Lembra do precauções que a gente comentou, né? O que acontece, e aí sucessivamente. Período de incubação de 2 a 4 dias, sintomas. De 2 a 4 dias, sintomas: dor de cabeça intensa, vômitos e febres, tá? Febre alta. Endurecimento da nuca, sensibilidade à luz, ó. Manchas na pele, então aí tudo vai ver o que acontece. E aí nós temos as sequelas mais graves. Quando a gente pensa em sequelas mais graves, em geral, quanto mais grave a infecção, maior a chance da complicação. Perda de visão e da audição. Problemas como memória, concentração, coordenação motora e equilíbrio. Aprendizado e de fala. Então as coordenações motoras vai estar afetada. Paralisia cerebral são possíveis complicações da meningite. Então aí a gente acaba visualizando. Tudo isso vai acometendo mais o meu paciente, ok? E o tratamento? O tratamento de meningite depende da causa. Então por quê? Para a meningite viral, muitas vezes o tratamento é indispensável, pois a doença costuma desaparecer sozinha após algumas semanas. Geralmente, o único meio de terapia indicado pelo médico são repousos, ingesta de muita água e uso de medicamento para aliviar as dores. Já para o caso de meningite bacteriana, o tratamento deve ser imediato, por meio de antibióticos intravenosos para reduzir o risco de futuras complicações. O antibiótico médico receitará depende do tipo de meningite que o paciente tem, ou seja, a bactéria causadora da doença. Qual foi o que causou essa doença? Como pode acometer? Então, o tratamento é muito importante em todas as fases, tá? Desde que a gente pensa que ela é uma viral, tá? Até a bacteriana. E se a gente for pensar, a viral, ela é um pouquinho menos leve, menos grave, mas ela também precisa, ela é mais leve, né, e grave. Mas ela precisa de tratamento também, tá? Tem que passar no médico para saber se não é uma bacteriana ou se não é uma viral, ok? Então tudo isso a gente acaba. E depende de como essa doença tá para o médico poder medicar. Tudo isso que ele vai medicar, nós vamos ter que ver e entender, tá bom? E obrigado. Agradecer é a arte de atrair coisas boas, então bora lá, agradecer sempre na nossa vida, e isso é muito importante, bora agradecer, gente, a importante da gente aprender sobre as matérias, como eu sempre venho falando para vocês, percebam, hoje a gente falamos de bactérias, né, de doenças que nós temos como bactéria, essa foi algumas. Daí quando a gente vai falar de microbiologia, tá? Mas nós temos várias doenças, tá? Essas são aqui que a gente precisa conversar. Então, ó, já visualizaram, já viram. Agora o que a gente tem que pensar? Induzir as pessoas a fazer as coisas. Induzir as pessoas da necessidade de propagar, tá? De comentar. Não adianta, é tão ruim. A prevenção, ela vai me ajudar. Mas quando está lá instalada, gente, aí vai depender aí de Deus, vai depender do tratamento médico, de conseguir o médico e N coisas. Então, gente, vamos prevenir, vamos orientar, vamos fazer. Quanto mais eu previno, quanto mais eu oriento, mais gente aí eu estou tirando desse ciclo, né? Então, é muito gratificante quando a gente previne uma doença, quando a gente, com a nossa orientação, nossa, eu não sabia disso, eu não sabia que eu tinha que fechar a alimentação, viu algum bicho estranho, alguma coisa estranha dentro da comida, joga fora. Não está no momento de jogar fora, gente, mas melhora a saúde, porque você vai gastar mais no hospital, tá? Então tudo isso nós temos que pensar, tudo isso nós temos que levar em consideração, tudo isso nós temos que aí falar. Quanto mais nós orientamos,
mais pessoas vai passar para as outras. E aí vira um ciclinho vicioso. Se cada pessoa que comentar levar para 3, você imagina que começou com 10, são 30 pessoas. E aí sucessivamente. Então, é essa a importância que eu quero falar para vocês. E vocês sabem, não só tem isso, tem mais coisas. Quanto mais eu leio, quanto mais eu vou atrás, quanto mais eu pesquiso, quanto mais eu aprendo. Se você está se reinventando, imagina nós, professores. Então vamos se reinventar mais, tá? Nada vem por osmose, nada vem aqui, ó, coloco na cabeça e vai vir. Não, eu tenho que estudar, tá bom? Boa sorte e aí até a nossa próxima aula. Já já se encontraremos.